Você já pensou que a fé que te ensinaram a amar pode ter sido usada para justificar séculos de violência? Essa é a provocação direta, cortante e incômoda que Hector Ávalos lançou ao mundo com a frase: a Bíblia é uma das obras mais perigosas da história. Justificou genocídios e escravidão. Essa frase não é exagero retórico. É um diagnóstico histórico de quem dedicou a vida a estudar como textos sagrados foram usados como instrumentos de dominação, exclusão e morte. Ávalos não ataca a fé pessoal. Ele denuncia o uso da Bíblia como arma ideológica. Nos próximos minutos, você vai acompanhar 7 reflexões impactantes, com exemplos reais, sobre como a Bíblia foi usada para sustentar impérios, legalizar abusos e silenciar vozes. Esse conteúdo não é um ataque à espiritualidade. É um alerta sobre o poder destrutivo da interpretação religiosa institucionalizada. E um convite à lucidez diante da história. Contextualização da vida de Hector Ávalos. Hector Ávalos nasceu em 1958, no México, e foi criado em uma comunidade pentecostal. Tornou-se pregador ainda jovem e conhecia a Bíblia de cor. Com o tempo, seus estudos o levaram a questionar a origem e o uso dos textos sagrados. Doutorou-se em estudos bíblicos pela Universidade de Harvard e se tornou professor na Iowa State University. Ávalos abandonou a fé institucionalizada, não por ressentimento, mas por honestidade intelectual. Ao estudar profundamente as origens do Antigo Testamento e suas aplicações históricas, concluiu que muitos dos preceitos religiosos foram moldados para justificar violência, escravidão e opressão. Faleceu em 2021, deixando um legado corajoso de crítica racional e compromisso com a verdade. Principais obras de Hector Ávalos. O fim dos estudos bíblicos. Neste livro, Ávalos argumenta que os estudos bíblicos se tornaram irrelevantes para o mundo moderno. Segundo ele, boa parte da exegese serve mais para preservar estruturas de poder do que para promover conhecimento honesto. Propõe o fim da veneração intelectual da Bíblia e defende uma leitura crítica, histórica e ética, livre de mitos e ilusões teológicas. Palavras de combate às origens da violência religiosa. Ávalos demonstra como diversas religiões, incluindo o cristianismo, possuem estruturas textuais e teológicas que legitimam o uso da violência. Ao analisar episódios históricos, ele revela como o discurso sagrado é frequentemente mobilizado para justificar exclusão, perseguição e guerra, servindo mais à manutenção do poder do que à promoção da paz. Escravidão, abolicionismo e a ética da pesquisa bíblica. Nesta obra, Ávalos denuncia como teólogos estudiosos tentaram suavizar ou justificar passagens bíblicas que apoiam a escravidão. Mostra com documentos e interpretações que a Bíblia foi usada, literalmente, como instrumento para manter seres humanos em correntes, enquanto muitos estudiosos evitavam condenar claramente esses textos por conveniência ideológica ou religiosa. As obras de Ávalos não atacam Deus, mas expõem como a religião, quando usada como instrumento de poder, pode trair os próprios valores que proclama. Seu compromisso é com a verdade histórica, a justiça ética e a necessidade urgente de libertar o pensamento crítico da prisão da sacralização cega. 7 reflexões impactantes. A Bíblia legitimou genocídios em nome de Deus. Nos livros de Josué e Deuteronômio, o texto bíblico apresenta ordens explícitas para o extermínio de povos inteiros. Cidades como Jericó foram destruídas sob o comando de uma divindade guerreira que exigia o aniquilamento total, mulheres, crianças e até animais eram mortos. Esses relatos foram ensinados como exemplos de obediência e fé, não como crimes contra a humanidade. O massacre de Canaã não foi retratado como tragédia, mas como conquista divina. Durante séculos, esse modelo serviu de inspiração para outras guerras santas, inclusive nas cruzadas, onde soldados marchavam ao som de passagens bíblicas clamando pelo sangue de infiéis. A escravidão foi defendida com versículos bíblicos. Durante a escravização de africanos nas Américas, igrejas protestantes e católicas se aliaram à lógica da submissão racial. Pastores no sul dos Estados Unidos usavam passagens como Efésios 6:5 e Colossenses 3:22 para ensinar que os negros deviam servir aos brancos como expressão da vontade divina. Escravizados eram forçados a ouvir sermões que exaltavam a obediência como virtude cristã. Em muitos cultos, o chicote era considerado parte do ritual disciplinar autorizado por Deus.
Não era apenas uma distorção da fé, era uma doutrina racista institucionalizada com base bíblica. As mulheres foram reduzidas à propriedade. As Escrituras sustentaram por milênios a ideia de que a mulher existe para servir ao homem. Gênesis apresenta Eva como uma criação derivada e subordinada a Adão. Êxodo 22 e 17 trata a mulher como posse do pai. Se um homem a desonrasse, deveria pagar e casar-se com ela. O foco era financeiro, não na dignidade da mulher. Essa lógica ultrapassou os limites do Antigo Testamento. No Novo Testamento, textos como 1 Coríntios 14 e 34-35 determinam que as mulheres se calem nas igrejas. Esses versículos ainda hoje são usados por líderes religiosos para impedir que mulheres preguem, estudem teologia ou tenham autonomia sobre o próprio corpo. Não é apenas passado. É presente. A Bíblia foi usada para justificar o colonialismo. A colonização da América Latina, África e Ásia foi embalada por discursos religiosos baseados em passagens que exaltavam a expansão da verdadeira fé. Missões evangelizadoras caminhavam lado a lado com exércitos exploradores. Povos indígenas foram batizados à força, proibidos de falar suas línguas e obrigados a renunciar aos próprios deuses. Missionários católicos e protestantes interpretavam a destruição cultural como salvação espiritual. A Bíblia tornou-se um manual de conversão compulsória, legitimando a destruição de civilizações inteiras em nome de uma suposta redenção. A violência contra minorias foi sacralizada. Textos bíblicos foram o fundamento teológico de perseguições contra pessoas LGBT. Em Levítico 20 e 13, a punição para relações entre homens é a morte. Essa linguagem foi incorporada por séculos na legislação civil e eclesiástica. A Inquisição torturava e queimava pessoas acusadas de sodomia. No século XXI, ainda existem países onde ser homossexual é crime punido com prisão, apedrejamento ou pena de morte, sempre com o apoio de líderes religiosos que apontam versículos como justificativa. A Bíblia, nesse contexto, se transforma em arma para legitimar ódio, opressão e assassinato. A Bíblia foi usada para frear o avanço científico. A perseguição a Galileu Galilei não foi apenas um erro da Igreja. Foi o reflexo de uma mentalidade que considerava a Bíblia infalível até mesmo como fonte de conhecimento astronômico. A afirmação de que a Terra girava em torno do Sol foi tratada como heresia porque contrariava interpretações literais das Escrituras. O mesmo se deu com a teoria da evolução de Darwin, atacada por pastores e padres como afronta à criação divina descrita em Gênesis. Escolas foram proibidas de ensinar ciência moderna, museus foram atacados, e até hoje há campanhas religiosas contra a educação científica, todas amparadas por uma leitura dogmática da Bíblia. A leitura seletiva da Bíblia sustenta a hipocrisia religiosa. Líderes religiosos escolhem trechos que confirmam suas agendas e ignoram os que revelam a face violenta e contraditória do texto. Pregam amor e misericórdia, mas silenciam sobre ordens de apedrejamento, escravidão, misoginia e intolerância. Ignoram o contexto histórico, cultural e político em que os livros foram escritos, e os apresentam como normas universais e eternas. Essa seleção intencional molda uma religião conveniente, onde a Bíblia é usada para controlar, excluir e condenar, ao invés de libertar e compreender. A crítica de Ávalos é direta, e não se pode falar de moral bíblica sem antes encarar o conteúdo imoral que a própria Bíblia contém. Análise da frase. A Bíblia é uma das obras mais perigosas da história. Justificou genocídios e escravidão. A frase de Ávalos é uma acusação histórica, não uma blasfêmia. Não nega que há passagens inspiradoras na Bíblia, mas alerta que, ao longo dos séculos, ela foi usada como ferramenta para legitimar os piores crimes. Não é o texto em si, mas a autoridade que lhe foi atribuída que a torna perigosa. Ao ser colocada como inquestionável, a Bíblia deixou de ser lida criticamente e passou a ser usada como martelo ideológico. Ponto de vista. Essa frase exige que a fé seja acompanhada de responsabilidade ética. Não se pode mais usar a religião como desculpa para ignorar o sofrimento alheio. A sacralização de um livro não pode ser maior do que a dignidade humana. Não basta dizer que os abusos foram distorções. Foram práticas legitimadas, repetidas e protegidas por séculos, muitas vezes com citações bíblicas em mãos.
A Bíblia pode inspirar amor e justiça, mas isso só será possível quando for lida com consciência histórica e sensibilidade ética. Até que ponto a fé pode ser considerada virtuosa quando ignora os danos causados em nome dela? É possível separar totalmente a mensagem espiritual da Bíblia de seu uso histórico como instrumento de violência? A reverência a textos sagrados deve se sobrepor à crítica ética e à análise histórica? Quando uma tradição religiosa protege abusos usando suas escrituras, ela ainda pode ser chamada de moral. Qual é a responsabilidade dos crentes e líderes religiosos diante das passagens bíblicas que legitimaram sofrimento humano? Se esse conteúdo te fez pensar, curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui, não canonizamos o passado. Exigimos que ele seja iluminado pela verdade. Até o próximo vídeo.